Estamos ao vivo, o Metacast chegando diretamente para você, aqui diretamente da Avenida Paulista, em São Paulo, nos estúdios do Fortalk. Gostaria de agradecer o pessoal do Fortalk por nos emprestar essa estrutura maravilhosa. Já queria agradecer aqui também o Fábio da Coin Livre, a Coin Livre que é o nosso patrocinador master aqui do nosso canal. Você que ainda não conhece a Coin Livre está perdendo muito, entra no nosso link, dá uma olhada em tudo que ela tem, em breve tem lançamento novo aqui. Hoje tem convidada especial, mas comigo aqui sempre ele, o que entende tudo dessa área, o Tecniquez, que ele fala um monte de coisa que eu nem consigo entender, mas vocês que são desse ramo entendem, Jorge Toniolo. Antes de qualquer coisa, ô Cabide, me ajuda numa coisa aqui. Nosso link? Essa é a primeira vez, literalmente, que ele assume na frente da câmera que ele é parte da Coin Livre? Não, se a Coin Livre me patrocina, eu sou parte da Coin Livre, pô. Vista a camisa, pula aqui em cima. Eu vou colocar, vou vir com um broche da Coin Livre. A partir do momento que, ó, você pode vir aqui, qualquer empresa que patrocinar aqui, meu, o que tiver que fazer, a gente faz aqui, a patrocínio e tamo junto. Menos a Binance. Eu não consigo falar bem da Binance. Eu consigo. Não vai dar. Eu falo, deixa. Binance patrocina nós, vulgo ele, porque eu não consigo. Eu gosto da Binance. Enfim, é isso. Galera, mais uma vez, obrigado pela audiência. Cara, sensacional. Não consigo nem agradecer pra vocês o que tá acontecendo com a gente. Top 1 até o 9 de maiores audiências da blockchain. É tudo nosso. Então, assim, muito obrigado pra todo mundo. E vamos pra mais uma convidada foda pra caramba. Então, essa convidada, assim, me travou aqui. De verdade, essa me travou. Juliana Leão Dias. O currículo dela, não sei nem falar. É tanta coisa... que é um currículo. É só palavra em inglês, é coisa inventada. É coisa inventada. É tudo buzzword, gente, não acredita não. É um currículo de uma pessoa, de um sênior, mas só que ela tem menos de 25 anos. Com você, Juliana Leão Dias. Eu acho maravilhoso, porque foram 3 convidados hoje, e é o terceiro que provavelmente os pais seriam processados. Porque obviamente começou a trabalhar com 9 anos de idade. Então tem alguma coisa muito errada no que a gente tá fazendo hoje. Eu nem sabia dessa história toda. Ô Juliana, antes da gente entrar ao vivo, você falou por 2 minutos, eu já me perdi tudo aqui. Você tem um nível de conhecimento, pelo que todo mundo fala, muito além. Sabe de muita coisa, só que uma idade baixa. E aí, muita gente do pessoal que pode vir com uma certa preconceito, alguma coisa assim, mas, meu, já dá carteirada logo de cara pra saber com o que eles estão falando. Isso aí, 14 anos de idade, quer falar um pouquinho das experiências? Spoilers. Gente, obrigada pelo convite, tô super feliz de estar aqui mesmo. Acho que as coisas do remoto é tão importante, assim, eu gosto desse human touch agora, sabe? Essa volta pra mim tá sendo fantástico, então obrigada pelo convite, é bom estar aqui em São Paulo com vocês. Tem evento na sequência, então tô super animada. Tá aí bom? A gente já falou do MacHub. A gente tá fazendo propaganda, inclusive. Tem que ir lá, inclusive, todo mundo junto. Vamos, com certeza. Aproveitar os meus dias aqui em São Paulo. Mas enfim, gente, eu me chamo Juliana Leão. Vocês podem já me chamar de Ju. Vocês me encontram no LinkedIn como Juliana Leão Dias. Por onde é que você quer que eu comece? Pô, não tenho a menor ideia. Assim, eu tenho uma pergunta básica que é o seguinte. Você tem uma carreira parecida com a minha. Tá. Eu quero saber como é que foi... Antes de qualquer coisa, a transição de vou ajudar alguns negócios a acontecerem para vamos entender um pouquinho mais de tecnologia. Perfeito. Tá, então, para contextualizar, eu iniciei na faculdade precocemente, então... Com quantos anos? 14, 15 anos ali, então... E eu decidindo se eu ia jogar Mario ou StarCraft, mas vamos lá. E justo, eu também jogava League of Legends, inclusive, mas me livrei do vício. Enfim, eu sempre quis fazer aeroespacial, ITA. Eu estava em escola militar, então tem aquela coisa das carreiras, né? Eu sempre fui apaixonada por astronomia. Sim. Mas o bichinho do business me picou mais cedo e aí já era, aí me levou. E me apaixonei. Então, eu estava ali em meados de 2014 e 2015, quando eu passei na faculdade. Eu fiz o 3º melhor curso de business do Brasil. Como é que isso... Como... Ô, Cabide, foca aqui que eu acho que eu perdi o tom de voz. Como é que isso funciona? Tipo assim, tu tá com 14 anos e fala assim, eu acho que eu já sei o suficiente, vou passar numa faculdade. Minha mãe me prometeu um iPhone 6. Essa foi a questão. Esse foi o incentivo. Caralho, meu problema é esse. Eu tive pai pobre. Não, mas tudo foi no merecimento, de verdade. Eu tinha as minhas metas. E tem uma coisa boa da criação da minha mãe. Minha mãe me criou muito no... Cara, você quer tal coisa? Beleza, atinja determinada meta. Esse é bem o meu perfil, assim. Isso que me faz... Me dá bem nos negócios também. Trabalhar com objetivos é um direcionador. Então, foi basicamente isso. Eu tava conversando com a minha mãe, ela falou, olha, nessa época o MEC ele permitia, se você comprovasse que você tinha habilidades de ensino médio, você estaria apto a cursar o ensino superior. ENAD da vida, ou pelo menos o...
Esqueci o nome da porra do exame. Eu fiz uma prova de avanço de curso, no caso. Então, eu estava no primeiro ano do ensino médio, não precisei fazer nem o segundo, nem o terceiro ano. Então, meu histórico escolar... Se que dava pra ter feito isso, já tá animada, né? Caralho, velho, tu é da mensa, como é que tu não sabe dessas porra? Eu que não sabia dessas porra. Cagando pra tudo, né? E aí, enfim... Eu sofrendo bullying no colégio, não sabia dessas merda. Mas é engraçado. E eu acho que eu também não teria aguentado o ensino médio, tá? Eu tenho algumas questões sobre a metodologia de ensino, que foi isso que me levou a abrir a minha primeira empresa. Mas eu já chego lá. Mas foi bem 14 anos de idade já tinha que criticar o MEC. Então, é porque o modelo de ensino, a gente é ensinado que a gente tem que passar em um curso superior, porque, né, pelo menos o pensamento cartesiano um pouquinho antes era mais ou menos esse. Então, você tinha que ter uma profissão, um diploma, e hoje, inclusive, a molecada da Web3, se você vê, tem a piazada de 18, 19 anos voando aí. Ou a galera mais velha que nunca nem fez faculdade, né? Exato. Os formadores, inclusive falamos com um agora mais cedo, cara, não tem faculdade, não tem nem curso técnico. É um monstro. Autodidata, né? Cara, eu gosto foda, muito disso. Foda. Por curiosidade, qual foi a faculdade que você fez? Eu fiz o S, Universidade Estadual do Ceará, era o terceiro melhor curso de business do Nordeste, Você era de não lá? lembro Brasil. Minha família mora em Fortaleza, sim. Então, tive o Sabe, privilégio. devia estar aqui agora, né? Tudo isso só começou por causa de Fortaleza, mas vamos lá. Que massa. Enfim, e aí eu fiz essa prova de avanço de curso, eram tipo 180 questões. Na época eu já falava 3 idiomas, então era bem engajada também no ciclo escolar, e, enfim. Isso facilitou, ajudou muito no meu currículo para que eu pudesse cursar. Mas assim, minha assinatura não valia de nada, obviamente. Eu fiz a prova e apliquei, e aí minha mãe assinou tudo e estava eu lá com 15 aninhos na Universidade Estadual. Larguei no quinto semestre, spoiler. Como é que chama? Você largou a faculdade no quinto semestre? E aí eu vou te dizer o porquê. A nossa empresa, Você Júnior, entrou com lá 14 anos, não dentro... precisa nem explicar. Você entrou. Tá todo mundo fazendo um monte de evento pra beber, ela não podia Igual beber, o pessoal foi isso, falando, ela não vou fala, não dá estudar não. também, é porque... Faculdade sem álcool não adianta. O cara lá da Apple, lá, qual que era o nome dele que morreu? Steve Jobs. Steve Jobs, ele abandonou, o outro também Não, o abandonou. Zuckerberg, que é o mais famoso, né? Mas só ele que abandonou saiu de Harvard, e né? tal, abandonou Harvard. O outro que não passa nem na esquina aqui, já... Então... Uninove, que é 10, tu larga no segundo ano e fala, vou cuidar da minha própria vida, né? O brasileiro é meio diferente. Então, essa é a diferença. O cara largar Harvard e outras coisas. Mas, enfim. Daí, a gente tinha até a nossa empresa júnior, ela era modelo, assim, né? Então, todas, a ADM Soluções, todas as faculdades de administração do Brasil, elas se inspiravam. Só que aí, o que eu vi? Eu vi um gap ali que eu estudava administração contemporânea de coisas de 1980. Eu tinha professores pós-doutores e tudo mais, assim. O modelo, naquele momento, eu sou TDAH. Então, tem um outro ponto também. Aquele modelo, ele não me atraía. E eu comecei a estagiar, porque aí foi onde começou a minha jornada profissional, no meu primeiro semestre. E eu queria entender por que diabos tinham contratado uma guria sem experiência alguma. Eu fui estagiar, o meu primeiro estágio foi com auditoria interna, algo muito completo, diferente do que eu faço hoje. Mas eu fui para um dos maiores centros comerciais lá do Ceará, que é Gereissai de Centros Comerciais. Eles administravam um shopping em Guatemi. Então, minha primeira festa da firma foi num lounge open bar, open food, com Ivete Sangalo. Eles fecharam o Castelão, o estádio da Copa. Com todos os empresários Ficou lá. retardado tomando gin porcaria. Nossa, na época eu não bebia ainda. Até porque tinha 14 anos de idade, né? Não, nessa época eu já tava com tipo- 16. Nessa época eu já tava com 16. E continua sendo ilegal. Exatamente. E eu insinuando que ela tava bebendo álcool. É por isso que eu falo, ainda bem que ele tem bons advogados. É isso. Mas enfim, daí eu iniciei a minha trajetória profissional muito cedo. E sempre eu tive o privilégio de sempre trabalhar em grandes companhias. Então, isso meio que me moldou corporativamente, desde muito cedo. Então, pera um pouquinho. A gente tá falando de uma pessoa que começou a trabalhar, sei lá, com quantos anos de idade? E a primeira vez que você pôde beber foi no quê? Na terceira festa da firma? Então... Tem alguma coisa muito errada, inerente à tua carreira. Muito errada e muito certa ao mesmo tempo. Então, sabe aquelas coisas, tipo, chopada, calorada? Eu nunca fui em nenhuma. Tipo, eu pulei algumas etapas da minha vida. Hoje, com 23, eu me sinto com uns 35. Pra minha família nem a pau. Eu vou falar que não teve o capítulo dela. A gente não gravou. Essa semana não vai ter. Minha família vê isso, eu vou ser tão crucificado em casa, velho. Então, minha tem avó, tadinha. uma coisa sobre isso também. Essa minha tendência de comportamento mais velha. Sabe aquela máxima das 5 pessoas com quem tu mais convive? Sim. Meu melhor Eu amigo e acredito sócio, nisso acima de tudo. tem 41 anos. O meu advisor, que eu faço negócios, depois viram amigos. Isso eu acho incrível. Que é o cara que criou a iPlace, né? Ele fez do 0 a 1 bilhão em 4 anos. Tenho a graça de poder conviver muito com essa pessoa, que é o Ismael Collin. Então, ele tem 39.
cara é fora da curva, total. Aí eu tenho uma outra amiga também, super fora da curva, capricorniana, sabe ganhar dinheiro também, que é a Carla, inclusive uma das mulheres que estão inseridas no ambiente Web3. Cara, ela opera day trade. Carla Studart. Empresa... Ela é advogada, morou muito tempo fora, empreendedora serial, é outro nível. Atualmente Vamos ela passar o contato pra gente entrevistar aqui? Porque eu não conheço ela, não. Com certeza, claro. Quantidade de advogado que a gente entrevistou aqui já não é possível. Conecto com certeza. Então, assim, ela tem... Desculpa entregar a idade, amiga. Ela tem 42, mas, assim, carreira exponencial, né? Foi pra fora, carreira global. Então, assim, as minhas influências, as 5 pessoas com quem eu mais convivo, meu melhor amigo, meu sócio, o cara fez a primeira formação dele de PNL em 2003. Eu tinha 4 anos de idade. Então, assim, o cara, a gente tem juntos, né, uma patente também de uma análise comportamental. Depois vocês vão entender. Eu vim de People, eu vim do RH. Então, a gente tem uma patente de uma análise comportamental. Mas eu entendo. Tipo assim, Vitor Ferreira, 35 anos, 36 anos? Não entrega a idade. 36 anos, 28, QI, 182, multimilionário. Os outros 4 que se fodam na minha vida. Se eu estiver perto dele, já tá ótimo. Então, mais ou menos isso, o objetivo de vida é esse, ficar perto dele. É uma questão de mentalidade. Eu sempre me preocupei muito com isso desde muito nova. Porque tem aquela máxima da PNL que a gente é a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Então, tem os padrões de comportamento, os hábitos dessas pessoas. Eu sempre tentei aprender com o erro dos outros, o máximo possível. Tem algumas coisas que a gente vai ter que levar na cara e é normal. Mas as pessoas com quem eu convivo, elas têm hábitos bem diferentes. Eu sempre falo assim, eu não quero ser a mais rica da rua dos pobres, mas a mais pobre da rua dos ricos, porque de certa forma você vai conseguir absorver ali no ecossistema que você tá. Então a mentalidade mesmo de abundância, de prosperidade, a gente acaba absorvendo dessas pessoas. Sim. Então o meu mindset sempre foi muito focado. Lembra aquela época do growth mindset, assim, Carol, não sei o que escreveu aquele livro antigo, assim, uns 5 anos atrás? Eu leio bastante. Na época que coaching era visto como uma coisa mais legal do mundo. Porque teve uma época que era bem assim, mas é bem legal, era o growth mindset, inclusive. Eu que trabalho com growth hacking, para mim é algo que é sensacional, né? Porque era uma forma de você adaptar a sua cabeça para pensamentos de evolução, para pensamentos, você mudar o seu metaprograma, como diz na PNL, para coisas positivas. Então, assim, as pessoas que estão ao meu redor, os meus comportamentos, inevitavelmente, são realmente de pessoas um pouco mais velhas. Gente, não tô chamando vocês de velho, eu juro por Deus. Mas eu fui muito agraciada, digamos assim. Não, você pode falar isso agora porque o teu chefe acabou de entrar na sala. Não, é só pra saber o seguinte, porque nós temos um chefe em comum agora, falando nisso. Quantos anos tu tem? Eu 30. 30 anos. Tu se formou com 14 anos de idade? Eu também não. Tu tá na faculdade com o meu negócio? É PhD com 23? Eu também não. É só isso. Só queria pontuar. Voltando. Enfim, e aí eu tive, como Você tá insultando 3 pessoas simultaneamente, só pra lembrar. Desculpa, gente. É isso, eu pago o chopp depois, relaxa, tá tudo certo. Então, e aí, nesse contexto, eu sempre trabalhei em grandes companhias, sempre escolhi muito bem as pessoas que eu queria ao meu redor. Eu acho que isso também torna, eu acho que grande parte do meu sucesso, digamos assim, também vem das decisões que eu tomei, né, as escolhas que eu tomei no meio do caminho, e muito bem amparada, muito bem apoiada por pessoas excelentes que estão ao meu redor. Então, falando Isso foi uma cantada. Não foi. É aquela questão do ser legal. Gente, eu sou muito simpática, sou muito legal. Modéstia à parte, ascendente em leão. Você não é influencer, mas você é influencer ao mesmo tempo. Essa é a parte mais legal. Eu falei assim, eu te conheci como influencer, sem saber da tua carreira. Eu sou influencer de Aí depois LinkedIn. eu fui entender a sua carreira, eu falei, cara, influencer é o de menos. Eu isso acho é só que agora. aí vem uma crítica para as mídias sociais. Putz, eu tenho 50 mil seguidores lá no LinkedIn. Não é métrica de vaidade, mas como é que eu escolhi me posicionar, e por isso que eu também tenho um business na área? Cara, eu falei, aonde é que eu quero ter relevância? Tipo, o Instagram, pra mim, ele é uma rede em que as pessoas se relacionam de uma outra forma. Eu sempre tive uma cabeça muito business. Eu falei, cara, eu quero me posicionar no LinkedIn, porque lá eu me importo em ser ouvida. Lá eu me importo em escrever, em compartilhar, e falar de venture capital ou whatever que seja. Lá eu crio conteúdo e produzo, e fundei uma empresa que a gente trabalha com branding e reputação para executivos, então, principalmente para ecossistemas startups. Eu brinco que eu junto a fome e a vontade de comer. Quantas empresas você tem? Cara, eu tenho um equity aí em algumas startups, então... Só para ter uma ideia.
Tá, tem a Trevo, que é a primeira agência de Web3 do Brasil, a Trevo Digital, os meninos ficam lá em BH, Lando. Valadares estava aqui gravando com vocês, então... Sim, vamos ver ele já, inclusive. Exato, estamos juntos no board da Trevo. Eu tenho a Smarket, que é a minha consultoria focada no ecossistema de startups para fundadores e investidores. A gente trabalha 3 pilares: Business Development, trabalhamos o branding da marca e o brand do fundador. Só um off-top que tem um dado muito legal, que, tipo assim, 82% dos teus consumidores, eles querem ver o posicionamento do CEO, do fundador, em alguma rede social que seja. Então, eu, enquanto advisor de startups, a primeira coisa que eu falo é, tipo, onde é que você está lá no LinkedIn? Como que você está? Porque lá eu vejo que é a rede de se posicionar. O Instagram, pra mim, ele tem uma dinâmica diferente. Puta, tu não vai fazer negócio no Instagram. Que podcast que é esse? Eu vou te dar um time aqui. Ô, Guto, me ajuda aqui. Eu vou te falar, o tópico, quando a gente fazer uns cortes, ou depois o Cabide ajuda a fazer uns cortes aqui, o nome dessa entrevista aqui é como se sentir um merda one-on-one. É basicamente isso. Tu não tá sentindo assim também? Você não fez o disque com ela ainda, né? Oi? O disque você não fez ainda. Eu faço disco há muito tempo, mas eu não gosto tanto assim. Eu prefiro o MTB 1000 vezes melhor. Mas enfim, tu sentiu merda. Na idade que ela entrou na faculdade, eu tava jogando videogame. Na idade que ela se formou na faculdade, eu tava jogando videogame. Provavelmente agora eu ainda tô jogando videogame. Eu não sei explicar. Você continua jogando League of Legends. Tem mais horas de Free Fire que ela tem de vida. Tu não tem ideia disso. A conta é bilionário. Ele tem tantas horas quanto ela tem de vida. Eu tô me sentindo merda, tá ligado? É isso. Beleza, alguém quer me substituir? Quer vir pra cá? Porque tá foda. Imagina, tá fica foda. Hoje aqui. não tá um dia fácil. É tudo uma troca. Pare com isso. Vamos que vamos. Vamos. Então, e aí? A gente tem uma Trevo, tem alguma tem coisa as ruim na marketing. sua vida? Só pra me sentir um pouquinho melhor? Você errou em alguma coisa? Cara, tive vários erros, muita coisa. Acho que... Já teve dor de barriga? Nossa, sim. Nossa, cólica Ressaca. menstrual, qualquer coisa. Só pra falar, não, pô, isso eu não tenho. Ó, que coisa boa. Tá foda aqui. Não, sem brincadeira, a última vez que eu me senti aqui foi quando a gente tava falando com a Bianca. Lembra da Bianca Chagas? Que tinha 19 anos, trocou a sei. mesada de 11 anos de por 12 anos lá pré-mint que de veio aqui. Ethereum. Foi a última vez que eu me senti assim tão merda. Que eu tinha certeza que tu tinha minha idade, velho. Cara, Eu vocês tinha estão me deixando com certeza. vergonha. De verdade. Mas Eu não esse sou é o tudo objetivo. isso, gente. Você fez outros 2 podcasts, tá ligado? E tava tudo na mesmice. Essa não vai ser na mesmice. É isso, até porque eu já tomei umas 3 cervejas hoje. Falei assim, agora não tem jeito. Agora a gente vai deixar a pessoa fora do prumo. Ele odeia quando eu bebo. É porque ele não bebe. É só por causa disso. Não, que ele já não é uma pessoa muito normal. Não sou. Mas quem que é normal no final das contas, né? Gostei dela. Não, mas ele é um pouquinho diferente. Ele é especial. A culpa é sua porque você que me contratou. Tá, vai, agora voltando. Peraí. Tá. Primeira empresa que você teve. Tá, então vamos lá. Deixa eu Assim, voltar pra por linha do quê? tempo. Por quê? Qual era a ideia e no que deu? Beleza, então, sim, falando retomando o assunto, eu sempre tive esse privilégio de trabalhar perto de boas pessoas, em grandes companhias, isso foi muito bom, eu vejo que está muito atribuído aonde eu cheguei. E, cara, eu queria entender por que diabos tinham contratado uma guria com 0 experiência. No primeiro semestre da faculdade, trabalhava do ladinho do RH. Foi o primeiro contato com o DISC, inclusive, né? Que é uma análise comportamental com 98% de assertividade. Gosto Você fez a criticazinha ali, mas eu gosto da metodologia, né? Eu trabalho com ela há pelo menos 5 anos. Então, ali, eu comecei a perceber oportunidades de mercado. Acabou o meu estágio. E aí eu pegava muito Uber. Foi bem na época que o Uber chegou no Brasil. Aí eu conversava com o cara falava assim, puta, eu sou engenheiro de produção mecânico. Eu falava, puta, legal, o que você tá fazendo no Uber? Tipo, tá precisando se recolocar e tal. Falou assim, cara, não, porque isso e aquilo. Eu falei, tá, mas e o Greenbelt, você já tirou? Aí ele, hã? Aí eu, não, Lean Manufacturing e tal, Six Sigma, tipo... E o cara... Eu não sei nem do que você tá falando. Padrão para engenheiro, né? Aí eu, oportunidade de mercado. Fome e a vontade de comer novamente. Tem um mercado que precisava contratar e tinha o mercado das pessoas que estavam despreparadas para... Eu sempre pensei na alta performance. Como é que eu me proponho a ser a melhor em tudo e que eu faço? Então, tipo assim, se não for para dar 100% de mim, eu nem entro, eu nem vou. Então, eu sempre tive esse pensamento growth, digamos assim. Cara, se eu quero competir com os melhores, eu tenho que ser como os melhores. Qual o caminho para isso? E aí foi a minha primeira oportunidade de negócio que eu vi. Eu vou pegar essa galera, eu vou fazer consultoria com eles. E eu vou mostrar o caminho. Não somente sobre soft skills, mas sobre hard skills. Tipo, essa galera não sabia o que era Power BI. Então, tipo, cara, Excel já estava ficando obsoleto.
Assim, até usa-se ainda e tudo mais, mas eu sempre tenho esse pensamento do futuro, sabe? Eu sempre tô pensando, cara, lá na frente, daqui 5 anos, o que vai estar, né, se fazendo? E aí eu peguei essa galera, acho que no meu primeiro mês, só, tipo, meu celular e o LinkedIn, é por isso que eu sou tão fã. Tipo, eu faturei R$6.000. Um pouco, mas tipo assim, eu coloquei muita gente pra dentro, eu falei, cara, eu validei meu modelo de negócio, agora eu vou pra frente. Comecei a assessorar executivo. Cara, recrutei meu primeiro gerente comercial para as franquias da Usaflex, eu tinha 17 anos de idade. Então, isso assim, pirralhota, né? Eles estavam expandindo, então, pirralhota, mas com coragem de gente grande. Sim. E aí, quando eu vi, eu sou muito do network, eu sou muito das conexões, assim. O Valadares que brinca, assim, cara, tu é uma puta relações públicas. TDAH. Mas eu gosto dessa questão de conexões. Quando eu vi, eu juntei 12 executivos, era até o nome do grupo, 12 executivos e um projeto. Juntei num encontro de network, tinha lá a galera, tipo, 50 e tantos anos, causas jurídicas. Meu primeiro contrato, inclusive, de LinkedIn foi com um escritório de causas jurídicas complexas. O cara ia de aduaneiro a investimento de startups. Então, eu nunca joguei no easy. Meu mentor brinca comigo, mas Exatamente. Mas é isso, cara, nunca foi no easy, sempre foi no hard, no extreme. Então, eu acho que também está muito associada essa minha cobrança por alta performance. Sim. Porque nunca foi projetinho, não desvalorizando os outros, mas eu sempre fui. É tão complexo e tão intenso que a gente tem um contador aqui na sala que está perdido já faz uns 25 minutos. Ele tá focando na descrição da latinha de Coca-Cola, porque ele não está entendendo nada. Há 25 minutos. Voltando. Então, e aí, beleza. Eu vi essa brecha de mercado e aí eu comecei a criar comunidades. Foi minha primeira interação, inclusive, com comunidades. Foi bem engraçado, porque eu pensava assim, olha a minha cabeça. Cara, se eu quero recolocar essa galera, eu preciso fazer amizade com quem? Com os RHs. Por quê? Porque se eu tenho contato com eles... Ou os BPs, pelo menos, né? Ou os business partners. E eu pensava, cara, eu tenho que conectar com eles. Por quê? Porque as vagas sigilosas eu consigo colocar o meu cara antes de abrir para o mercado. Comecei a criar comunidade. Eu cheguei a ter 5, porque não tinha ainda, você conseguia centralizar. E depois mudou para o Telegram, mas enfim. Que, cara, era tipo assim, na minha porta, a galera falando, ô Ju, você devia retirar a galera que não fala, não sei o quê. Tô aqui com 3 pessoas para entrar. Quando eu vi, era diretor da L'Oréal. Falei, putz, tá, o negócio foi longe. Como é que eu divulgava? LinkedIn. Porque meu público tava lá. Como é que eu ia fazer com que ele engajasse? Então, tipo, era eu, meu celular, o LinkedIn e depois as pessoas que começaram a trabalhar comigo. Então, eu percebi isso, né? Tipo, qual era a minha estratégia de acesso ao mercado, digamos assim? Cara, eu preciso fazer com que eles se recoloquem mais rápido, vou fazer amizade com eles, vou criar conteúdos para eles. Isso era 2018, 2019. Então, tipo, foi o meu primeiro contato com comunidades de uma forma muito intuitiva. E, tipo, cresceu o sucesso. Aí eu comecei a implementar serviços de recrutamento e seleção dentro do meu portfólio, trabalhando junto com pessoas, né? Sim. E aí, contratos e contratos me levaram até uma multinacional do agro, que faturava 2 bilhões aqui no Brasil. Eles fizeram um M&A com a maior empresa japonesa do mundo, que é a Sumitomo. E aí, bom, naquela época, a Nufarm ela precisava contratar um coordenador de HSE, tinha que ser engenheiro químico. No Ceará isso é extremamente difícil, com inglês fluente ainda mais. Mas aí vai, network. Eu sempre falo nas minhas palestras, network é a ferramenta mais importante da vida de um profissional. Cara, é capital social. Então, tipo assim, às vezes tu tem R$200 na conta, mas tu tem network, cara, o negócio que tu quiser fazer, qualquer coisa que tu queira lançar. E assim, mas não é network por interesse, é network por, cara, construção de relacionamento. O que eu posso agregar a essa pessoa e essa pessoa consegue agregar. Então, cara, muitas vezes... Essa é a definição de networking, por sinal. Então, mas é porque as pessoas confundem com alpinismo social, Sim. que é uma coisa completamente diferente. Tem nada a ver. Então, tipo, alpinismo cara... social, só um dos lados se beneficia, não o outro. Exato. Então, assim, eu sempre tive isso, né? Usar o network como uma ferramenta para ajudar no posicionamento. Então, isso até hoje, todo projeto que eu quero lançar, tipo, converso com 2, 3, 5 ali, puta, vamos. Porque quando tu entrega resultado... E essas pessoas, elas começam a se sentirem ali, cara, você ganha. Então, sempre eu falo isso para os meus mentorados, falo nas minhas palestras. Network é a ferramenta mais importante da vida de um profissional. E aí, bom, consegui fechar a vaga. Hoje, né? Oi? Por isso você tá indo no Mac Hub hoje aqui, né? É importante, né? Já entendi sempre... porque o Valadares gosta de você. Já entendi.
Então, e aí eu conectava, contratos e contratos me levaram até essa multinacional. Achava eu que ia ficar na vaga de estagiária, né? Eu fechei a vaga, né, muito rápido, porque eu tinha networking. Então, tipo, Ju, fulaninho, tirei o cara da siderúrgica do PCM, assim, para ir trabalhar. Mas a Nufarm é uma empresa maravilhosa, só não opera mais aqui no Brasil. Sim. Então, era fácil, digamos assim, recrutar. O RH estratégico, ele é um grande vendedor, no final das contas, né? Então, convencer os talentos a entrarem. Sim. E aí, fechei muito rapidamente a vaga. Tinham 2 posições de estagiário de Talent Acquisition. Eu falei, puta, a minha empresa já paga as minhas contas, vou trabalhar lá meio período, já tenho 6 pessoas na equipe. Ô, gente, vocês deixam eu participar do processo seletivo? Puta, com 3 meses, já 4 meses eu fui efetivada, tive responsabilidade de gente grande, tá? Então, eu era responsável pela área de Talent Acquisition no Brasil. E, cara, só tem 2 capitais do Brasil que eu não conheço. 19 anos ao todo? Isso, 19 para 20 anos. Eu chutei, era pra ser uma brincadeira. Mas foi isso, foi 2018, quando eu entrei, exato, eu tinha 19 anos. Perfeito. E aí, cara, só tem 2 capitais no Brasil que eu não conheço. Porque no restante eu conheço tudo. Pela Nufarm. O Acre, né? Rio Branco, obviamente, né? Conheci. Mas o que Pelo amor de Deus, fazer o que onde tinha agro, tinha que ir. Eu trabalhava pro agro, Lá pô. não tem água, não tem nem água. Lá não tem floresta, não tem nada. Lá não tem nem espaço. Tem gente que duvida que existe espaço no Acre. Então, essa piada do Acre é muito legal. Eu sou advisor numa empresa de blockchain, né? Numa startup de blockchain. E eu levei o Ismael lá, né? O Ismael é o fundador. Nada que eu tô sabendo por causa desse aqui, que tu é advisor numa 5, 6. Cara, eu não consigo pegar tantos advisors, porque senão a minha entrega fica comprometida. Mas eu tenho uns equities ali, eu sou mentora, eu tenho uns 4 advisors ali bem fortes. 4. Isso. Aí eu exagero um pouquinho, eu sou italiana. E aí lá na DuckTech eu levei o Ismael. E a brincadeira é, porque ele o que tem de Apple hoje aqui no Brasil, cara, vale inclusive um episódio com ele, porque o cara é fantástico. 2.000 lojas na China imitou o modelo que ele criou aqui no Brasil. Foi o metro quadrado que mais vendeu Apple por 3 meses no mundo inteiro. Uau. E aí, o cara é foda. O cara é foda. Ele vai estar aqui comigo no Bossa Summit, inclusive, apresento pra vocês. Com certeza, então você vai estar aqui. Enfim, daí eu levei ele lá na DuckTech, e essa piada do Acre é muito engraçada, porque um dos fundadores é acreano, né? Acho que é isso. Gente, se não for, não me cancelem. Não, acreense não deve ser, né? Então aí ele falou assim, cara, olhou pro Ismael e falou bem assim, cara, obrigada por ter feito o iPhone chegar no Acre. Então, tipo assim, o iPhone só chegou no Acre graças ao Ismael aí. Só pra você esperar uns 25 anos pra chegar aos 5G lá. Não, 25 anos pra chegar aos 5G no Brasil, né, coisa cara? Quer me processar, é que nem o Léo Lins, quer me processar, fala com o meu advogado. Não, com o dele. O dele é mais rico. Não tem não. Tem 3 anos nesse prédio só de advogado. Não, tudo bem, vamos lá. Voltando. Não, então, daí fui pra essa multinacional, acabei sendo efetivada. As piadinhas internas é foda. Licença poética pra rir, vai à vontade. E aí, enfim, tive cargo de gente grande lá, então faturava 2 bilhões só no Brasil. E eu era responsável por todos os projetos globais de Talent Acquisition. Então, lidava com a nossa alta liderança, viajava pra caramba, assim, conheci Mato Grosso, conheci com a palma da minha mão. Onde tinha água, eu tinha que ir. Então, o que eu fazia lá dentro? Eu era responsável, eu tinha um time de 2 pessoas, enxuto. Cara, isso lindo. É a coisa... Sim. Cara, a gente faturava 2 bilhões no Brasil. Degrees, né? Empreendedor minimamente viável. Exatamente. Então, dentro, lá a gente tinha uma cultura de inovação muito grande. É australiano, né? Então, eu lidava com o nosso time e, cara, era muito linha. Minha equipe tinha 2 pessoas. Um analista sênior que respondia para mim e uma estagiária. Então, elas lidavam com tático e operacional, né, das vagas, enfim, e eu lidava com os projetos e com as lideranças. Tá. Então, eu tinha um pezinho de business partner, by the way, porque os diretores me ligavam, eles queriam saber a minha opinião, era bem engraçado, assim. Então, eu liderava os projetos, projeto de onboarding, a gente usava... Sim. Aí era um processo de educação, brinquei que eu fiz a Bíblia do RH, fiz tudo com... passeado, a gente tinha 9 valores globais que conduziam, tipo assim, um comportamento em todo mundo. Então, cara, lidava com os diretores, com as gerências, recrutava agrônomo, botava 100 agrônomo numa sala de hotel. Uou. E, cara, é porque, assim, safra, na época de safra, a gente tinha, sei lá, mais de 100 vagas para a TV, que é assistente técnico de venda. Então, tipo, era dinâmica de venda, aplicar spin selling. Cara, era fantástico. Eu sinto falta dessa época. Eu brinco que foi a minha escola. Só para você saber, eu não tô tão distante dessa brincadeira, porque o começo da minha carreira, no final da minha faculdade, quando eu pude estagiar, eu comecei a trabalhar para a Flow.
Então, assim, eu trabalhei 2 anos, depois Init, enfim, eu trabalhei 2 anos e meio como recrutador só de posições executivas. Então, meu dia inteiro Executive era search. literalmente Pagava o dia inteiro pagava só com 200 mil pau pra FESA, não sei se posso falar, enfim. Pagava 200 mil pau pra FESA pra fazer recrutamento. Executive Search, se você quer ganhar dinheiro na área de RH, vá pra essa área. Porque assim, cara, precisava... uma posiçãozinha, 400, 500 pau de boleta. Porque você tem o isso. variável, um percentual do variável e tal. Então, assim, eu acabei conhecendo muita gente que eu usei pra minha vida inteira de networking por causa disso. Foi o comecinho da minha carreira. Tudo bem que o comecinho da minha carreira, por causa da minha faculdade, que era integral, tinha que ser no final da faculdade. Então, assim, a gente tá falando de quando eu tinha já 22, 23 anos. Foi aí que eu comecei, fiquei uns 2 anos nisso. Depois acabei saindo. Mas, de qualquer maneira, o que você tá comentando do teu dia a dia, da maneira como você se relacionava com as empresas e tal, era algo comum do meu também. Então, assim... Estou aqui validando o teu discurso, porque é exatamente assim no meu dia a dia também. E é bem importante, assim, eu valorizo muito a minha carreira em People, porque esse approach com pessoas me trouxe... Hoje eu trabalho com Growth Hacking, eu fiz uma transição de carreira. Mas uma vez que você entende de pessoas e uma vez que você entende que o negócio é feito de pessoas, cara, acabou. Perfeito. Então, assim, eu tinha indicadores, né, de desempenho, eu tinha um NPS interno de 9,33 de satisfação do meu cliente. Uau. Interno. É quase utópico, né? Mas incrível. Então... Não existe não, quero ver esse dado depois. Eu trago aqui, não tem problema. E o mais legal é porque nessa época eu comecei a pensar, tipo, de uma forma muito estratégica. Como é que você olha para a pessoa, para a área de talentos, realmente como um investimento que tu tá fazendo. Cara, aquela contratação, ela vai te gerar ou um saving, porque só tem 2 áreas na empresa. Quem vende e quem ajuda a vender. Sim. Cara, final das contas é isso. Então, ou aquele talento, ele vai te dar um saving do caramba, e tu vai economizar, e tu vai conseguir aplicar aquele recurso em uma outra área de forma mais estratégica, ou ele vai elevar o teu faturamento. Então, tipo, fit cultural, de estar completamente alinhado ali. Então, eu brinco que foi minha escola. Foi literalmente a minha escola. Porque eu aprendi com políticas globais. Cara, eu sentei na minha cadeira, eu tinha que implantar a ISO 9001. Com padrões globais, para a galera de startup, já tinha não visto sei alguma vez isso? Já tinha aplicado? Tinha estudado, mas nunca tinha aplicado. Foi ali na prática. Viu por cima uma vez, agora, putz, agora vou ter que fazer. Agora faz lá, política, procedimento e fluxo. Vai lá, Gil, mas eu tinha um time maravilhoso que me ajudava, e uma líder maravilhosa. Acho que isso foi o mais importante. Uma das grandes patrocinadoras da minha carreira foi a Tammy Miller. Ela veio de Coca-Cola, Danone. Então, assim, ela me dava muita autonomia. Isso que era fantástico. Porque eu não lido muito bem com regra. Empreendedora, né, no final das contas. Então, eu sempre gostava de liberdade. O que a Tammy fazia? Cara, tá aí, eu confio no teu potencial, esse é o projeto. Tu tem 72 horas. Te vira. Ela me dava os recursos. Eu tinha um budget legal para trabalhar também. Ela me dava os recursos e falou, cara, vai, eu confio em ti. Quando ela me contratou, foi bem engraçado, porque ela falou assim, Ju, tu tem cheiro de talento. Eu sinto daqui. Eu te quero, não importa. Então, assim, porque agro é uma coisa bem tradicional. Então, tiveram pessoas que não foram a favor da minha efetivação. Super nova, já tinha largado a faculdade, e a Tammy foi a pessoa, eu sou muito grata a ela, tem um texto no LinkedIn sobre isso, inclusive. Que ela falou, cara, ela me chancelou, ela falou, cara, eu acredito em ti, tu vai longe. Então, tipo, ela fez isso por mim. Então, assim, mais uma vez, as pessoas que passaram na minha vida, né, na minha trajetória, ela me deu muita autonomia, liberdade criativa, budget para trabalhar. Cara, tudo. Só fiz entregar. história, realmente. Sim. Então... Ju, e assim, pergunta rápida. Como é que foi essa ponte entre, independente da sua idade ou primeira empresa e tal, como é que você começou a ouvir... Aliás, esquece blockchain, eu ia perguntar sobre isso, mas assim, tecnologia. Tá. Foi logo após a No Farm. Então, assim, eu conheci meu mentor. E aí, cara, eu fui para um curso de inteligência emocional. Eu decidi terminar o meu noivado. Eu decidi... Noivado, maluco. Já vai falar que tá com 3, 4 filhos. Eu aprendi Python para ensinar para ele, pra gente estudava junto, porque ele queria trabalhar com inteligência artificial. Eu fiz a transição de carreira dele, inclusive. Chegou a trabalhar na Nelway, que é a maior empresa de Big Data. Ele tá muito arrependido hoje em dia. Não, ele tá super feliz, casadíssimo, tá tudo ótimo. Mas o plano era emigrar para o Canadá, para a parte... E foi assim que a tecnologia entrou, literalmente. Por quê? Porque a parte francesa do Canadá
Ela tem um programa, o Canadá tá com a galera velha, né? Então, assim, eles estão com programas de levar talentos, principalmente de tecnologia, engenharia, enfim, eles praticamente te pagam para morar no Canadá. Uhum. Então, para quem gosta de frio e tem habilidade com idiomas, aprenda a falar francês, estude tecnologia e migre, porque é super fácil. Então, a gente foi super engajado, né? A gente ia migrar para o Canadá. Gente, os meus 3 filhos tinham nome no meu planejamento da minha vida, juro para vocês. Sabia quando ia nascer, sabia o que eu ia fazer, tudo. Eu tenho esse viés da concretização, da materialização, da realização, principalmente. Para mim, nada adianta um sonho se a gente não puder concretizar, se a gente não puder trazer para o plano da realidade. Daí passam-se os anos e aí ficou só no campo da ideia, né? E essa hora que você vai falar bem do seu sócio, que acabou de chegar? Ai! Tu quer botar a cadeira aqui junto também? Se quiser, tá tranquilo. Virou um padrão aqui já. Então, mas foi o outro sócio. Foi quando eu conheci o Ricardo. E aí eu fui para esse curso de inteligência emocional dele. Foi a primeira vez que eu ouvi você é a média das 5 pessoas com quem tu mais convive. Aí você terminou seu relacionamento. Decidi, mudei de estado. Foi isso! Ela falou, eu fiz o curso e terminei. Olha, eu fiz um curso. Qual que foi o ensinamento? Não, você tem 5 pessoas, você precisa se espelhar. Eu quero ser uma média dessas 5 pessoas. Olha que coisa, eu moro com uma pessoa que eu detesto. Vou cortar a nota Vamos dar 5 da minha vida. Ele de casa, de nova, aí tem uns Não e foi bem continua assim. sendo ajudante Vamos de... olhar por essa perspectiva. Eu liberei para que ele pudesse viver uma vida mais feliz, que não seria comigo. É isso, Nossa gente. senhora, a mulher é um bicho complexo, né, velho? Esse cara tá se sentindo um merda agora. Ela tá tendo que criar uma desculpa pra não falar mal dele. Não, Esse não é cara isso. tá se sentindo Não, merda ele é nesse brilhante, momento. gente. Inclusive, ele trabalha como PO hoje, dentro da Boticário. O cara Pode passar o nome, já falou até o cargo dele. É, só pra então. gente marcar ele e falar, o que você achou da entrevista de hoje? É um inscrito a mais, não é mesmo? Puta, o cara trabalha com data science, com inteligência artificial. Então, assim, ele é brilhante. A questão não foi realmente essa. Foi uma questão... Sabe como é que eu faço pra tomar decisão? Ele não concordou com os 3 nomes dos 3 filhos que você queria ter, é isso? Não. Não, era limitado. Era né? Enzo. Aí não rolou. Não, é porque assim, toda vida que eu vou tomar uma decisão, o que eu penso? Cara, essa decisão que eu tô tomando, ela me aproxima ou ela me afasta de onde eu quero chegar? Essa é a minha premissa básica. Então, assim, cara, eu ia casar com 20 e poucos anos. Falei, cara, tá certo isso? E não é sobre querer curtir a vida, porque eu sou velha, sou bem velha, eu passo tranquilamente o final de semana em casa, não é sobre. Mas eu falei, o emprego que eu estou, ele me aproxima de onde eu quero chegar, sabendo eu, uma vez empreendedora. Falei, cara, peraí. Então, eu comecei a analisar vários fatores da minha vida que eu falei, tá desbalanceado, tá assistindo desalinhado. demais o canal do Tito, né? Quem é Tito? Eu não sei quem é, me ajude. Qual? Eu não acompanho influenciador, Vocês gente. dois não sabem de que eu tô falando. Tito... Do que é? Meu Deus do céu, vou Eu não embora entendi o que desse você painel. falou, rapaz. Eu não entendi o que você falou. Eu vou passar. Vou continuar a conversa. Eu vou pedir pro Cabide colocar ele no fundo já. Perfeito. Só um segundinho. eu vou pedir pra calma colocar. aí, você tá falando do Tito que comprou o carro elétrico lá, é isso? Não sei, pô. Não entendi o que você falou. Porra, Shark Tank, Tá, bilionário, eu não entendi o que você falou. Eu não multibilionário. entendi o que você falou. Eu sei quem É é, pô. isso. Frase de efeito. Vou começar a assistir. Não, vou começar a assistir, é isso. Obrigada pela indicação. Ô, Cabide, eu vou te mandar aí. Não, mas daí... inclusive. Mas daí foi isso, eu decidi analisar vários aspectos da minha vida, entendi que não estava alinhado com o meu propósito, com o meu objetivo de vida, aonde eu queria chegar. Falei, cara, eu preciso de mudança, eu não tenho medo de mudança. Também eu acho que é um dos fatores que me ajudam nessa... Não é somente sobre se adaptar, mas sobre a capacidade de você enxergar determinada estratégia, isso para os negócios, e você mudar. Sim. Cara, tipo assim, você faz um planejamento por quarter numa empresa e tu vê ali que no teu primeiro quarter, no segundo mês tu não vai bater os OKRs, cara, muda, testa, trabalha com growth, né? Não dá. Então, tipo, na minha vida eu também... Eu brinco que é o grow hacking pessoal. Por quê? Porque na minha vida eu faço isso. Cara, não tá indo... É pra mudar? Vamos mudar? Não importa. Então, pra mim, tipo, essa habilidade de tomar decisões. E aí foi nesse momento, e conheci o meu mentor, que é o meu melhor amigo hoje, e decidi mudar. E a gente montou a startup junto, e aí, beleza. Até a Cris Arcangeli citou, tem lá no nosso Instagram, era Singular. Ela falou, até foi engraçado, porque ela falou assim, geralmente eu critico os modelos de negócio, de vocês não tem, vocês montaram, tá
praticamente perfeito. Então, isso foi super legal. Só que, assim, eu vim de multinacional, cabeça muito global, eu queria voltar a falar inglês todo dia. Falei, cara, aí mais uma vez, o que eu tô fazendo? Me aproxima ou me afasta de onde eu quero chegar? Decidi pivotar para uma agência, que aí foi exatamente a minha consultoria de marketing, de brand para LinkedIn. Cara, meu primeiro case, aí vocês vão rir de novo. Meu primeiro case, quando eu decidi pivotar a agência. Deal, startup do Vale do Silício, 12 bilhões de valuation. 12 bi de valuation. O Chris tinha acabado de aceitar o desafio para ser Country Manager aqui no Brasil. Ele ia fazer a expansão Brasil. E ele precisava exatamente do serviço de LinkedIn, tanto de posicionamento dele, né, pela Deal, e tanto para scale-up de vendas. Então, conectar com os principais players aqui no Brasil. A Deal, ela tem uma solução... ela é uma fintech hoje. Você pode contratar o cara em qualquer lugar. Você não precisa se preocupar com due diligence, com compliance. Tipo, quero contratar o Gi está na Alemanha, eu quero pagar em Bitcoin e o Gi quer receber em Libra. Cara, eles atendem 150 países e 150 moedas. Sim. Ia fazer o lançamento aqui no Brasil, então eu peguei o pré-lançamento. Então a estratégia de comunicação dentro do LinkedIn era nossa. Então, assim, cara, e assim, aprendizado, inclusive o Chris, incrível. O Chris já tinha vindo de um track record incrível com a Vanny Day, mas também é um cara que super me apoiou, né, na minha carreira. Então, assim, beijo, Chris, se você for assistir isso aqui. E, cara, Gil, primeiro case. E aí, cara, validei mais uma vez o modelo de negócio. Cara, funcionou para um puta de um unicórnio. Não vai funcionar para o restante das startups. Sim, perfeito. Então, os meus 2 targets, basicamente, eram fundadores de startups, CEOs, enfim, ou alguém com cargo de decisão, e os investidores. E assim é legal, porque eu fomento o ecossistema, né? Eu junto a fome e a vontade de comer, ao mesmo tempo que eu trabalho a scale-up de venda. Tu não vai interromper nenhuma vez, não? Não, olha isso. Você tá doido? Ela usou o start to pace básico, cara. 10 palavras, 9, metade das pessoas não entende. Você não vai nem perguntar nenhuma vez o que significa nada? Cara, tu tá em Nárnia hoje, né? Ele tá prestando atenção, ele tá conectado. Você fala, não, explica um pouquinho mais o que é isso, o que é aquilo. Não teve nenhuma dúvida. Não, tudo bem. Não, eu tô... Vou começar eu, já vou ficar eu tô esperando aqui ela terminar da história dela, que parece que ela tem 200 anos, pra começar a falar da empresa dela. Quero ver aqui pra falar da empresa. Eu queria perguntar se ela tem alguma decepção na vida, porque aparentemente deu tudo certo. Não, mas a gente só tem mais 20 minutos de programa. Tirando literalmente o cara que ela deu um dump porque ela achou que não tava agregando demais pra ela. Nada disso, gente. Mas enfim, daí beleza. Mercado global. podcast errado, né? Virar um podcast fofoca. Começamos a atender muita gente. E aí, cara, LinkedIn também me trouxe uma oportunidade de uma posição global numa HR Tech que foi vendida agora para o G-Group. E aí eu tinha uma posição global, né, basicamente de permanent placement. Eu contratava a galera pra galera de fora aqui no Brasil. Então era tipo assim, vaga de $9 mil para um cientista de dados com 3 anos de experiência, era isso. Foi onde eu entrei no mercado de DeFi. Aí é o que da questão. Eu já tocava em paralelo, né? A consultoria já estava consolidada ali. A gente tem 40 clientes em carteira, cada um ano e meio, 2 anos. Então, recorrência, enfim, montar um negocinho certo. E eu falei, cara, possibilidade de ganhar em dólar. Uma boa posição. Planejamento estratégico com a galera fera, tipo assim, a galera vinha de Michael Page, teve outra pessoa que é mentor na Conquer e tal. Eu falei, quero trabalhar com essa galera. Minha ex-chefe, ela vinha de unicórnio, do Wildlife. Falei, puta, eu quero trabalhar com essa galera. Sim. Aí, beleza. Eu trabalhava com o mercado, minha chefe cuidava da Latam, eu cuidava do resto do globo. A gente tinha cliente na Nova Zelândia. 80% deles era mercado de DeFi e cripto. E Web3, então eu peguei muita informação privilegiada. Quando? Agora, foi recente, 2020. 2021 e 22, exatamente, o tempo que eu passei na The Bridge. Então, foi vendida agora pro G-Group. Então, nessa época, foi o meu contato ali com o mercado de blockchain. Porque, cara, eu pegava os principais players e empreendedora, não sabe ficar na caixinha, né? Eu era permanent placement, mas... comercial chamava, o produto chamava, vamos, quero teu conselho aqui, vamos comigo na reunião porque eu preciso que tu convença o cara. Aquilo que eu falei, o RH no final das contas é vendedor. Cara, tudo é uma venda, na verdade. Tu vende uma ideia, tu vende um posicionamento, um negócio, no final das contas você está vendendo o tempo inteiro. E aí, beleza, tinha os principais players lá de Web3, Nova York, a gente sabe que Dubai e Nova York são os dos maiores polos, né? Sim. Quem não sabia já fica com essa informação.
Peguei muita informação privilegiada lá. Por quê? O cara chegava para mim, eu quero contratar um Product Manager, meu produto é esse, a gente tá fazendo isso, a gente tem isso de investimento. A gente sabe que a galera tá anos-luz na frente da gente, né? E por isso que esse mercado tá olhando pro... Detalhe, parte da China também, por isso que esse aqui passou 15 dias lá para ganhar presente, prêmio e informação. É isso, 15 dias. Voltou para cá dominando o mundo. Cara, mas é isso, até porque ele é um principal player de 5G. A gente sabe que o 5G tem uma arquitetura descentralizada e por isso ele viabiliza as tecnologias disruptivas. Sim. 5G demorou pra cacete pra chegar aqui no Brasil. Né? Questões de governo, enfim, eu fico puta da vida, gente, porque era pra gente ter todos os nossos documentos no íconezinho. Anarcocapitalista. Você Eu sou ANCAP. Você é ANCAP mesmo? Sou ANCAP, Nossa, eu vou trazer o Kogo. Democracia é um Deus que morreu, é isso. Mas enfim, voltando pro tópico, e aí, cara, bom saber que temos mais todo o globo era meu. Minha chefe cuidava da Latam. Cara, era pra ser da BU de Miami, né? Dos Estados Unidos, que a gente tinha acabado de abrir lá. Mas, cara, tinha Canadá, tinha... Gente, eu tinha um cliente off-topic, que ele era indiano, que viveu a vida toda em Londres e morava em Vancouver. O accent do cara era assim... Aí era, Ju, vai lá, resolve. Só tu que entende. E o resto do globo era meu. Então, eu tinha um time, trabalhava junto com Global Partnerships, trabalhava junto, alinhados na estratégia da empresa. Foi bem engraçado, porque eu fui promovida no meio do planejamento estratégico. Uau. Tipo assim, essa aqui é a Ju, e ela agora é a responsável pela Business Unit Internacional. Eu falei, sou? Eu olhei e falei, sou? É isso mesmo? Larga o abacaxi. E foi. Imagina, fazer OKRs do ano inteiro em 2 dias de planejamento estratégico. Não conhecia do mercado dos Estados Unidos, aí fui pesquisar, enfim, fui junto. E aí, enfim, montamos nossos OKRs, time, etc. E, cara, eu lidava com esse mercado de DeFi. Então, a gente tinha cliente de Luxemburgo que tinha recebido sei lá quantos de aporte. Cara, a gente quer contratar, e eles falavam, I want a Brazilian guy. They are excellent problem solvers. Para quem não fala inglês, eu quero um cara do Brasil. Eles são excelentes resolutores de problema. Eu falava, talvez a gente encontre alguém no Chile, Argentina. Tem que resolver o problema mais fácil. Exatamente. A gente já nasce brasileiro. Porra, a gente já nasce brasileiro. A gente nasce resolvendo problema. Então é perfeito, porque assim, o cara é ótimo. Se você der 30 minutos para resolver o problema, ele vai resolver no último minuto possível. É fantástico. Só vai na pressão. Fantástico. Mas enfim, daí eles falaram, cara, eu quero... Então, eu recrutava para empresas gringas. E aí eu sempre falo, cara, aprenda tecnologia e fale inglês. É isso. É as 2 dicas de carreira que a pessoa quiser. E, tipo assim, tecnologia em geral. Não vou nem falar de Solidity, nem nada do tipo. Cara, tecnologia. Esteja inserido nisso. E aí, beleza, peguei muita informação privilegiada. Aí a gente fazia o recrutamento de talentos digital, data, tech, enfim. Na América Latina, né? Para empresas globais. Então, focados no mercado Web3. Cara, tinha muita gente fazendo muita coisa grande. Gente que tá com grana mesmo, que tá realizando. Sim. Daí, beleza. Saí da The Bridge. Ou até muita gente fazendo muita coisa foda. Não necessariamente com muita grana, mas muita coisa foda. Sim. Ponto, você dá uma boa olhada pro mercado. Agora, totalmente sem brincadeira. Você vai em alguns eventos, e aqui tem uma pessoa que tem pra me provar errado. Você vai aos eventos e fala, cara, tem muito projeto muito bom. Às vezes falta alavancar, às vezes falta dinheiro, às vezes falta algumas pessoas, alguns recursos, mas é muito projeto muito foda. Diferente de quando teve o boom, quando a gente teve o boom do, que a gente falou um pouquinho antes, inclusive, dos apps de maneira geral, né? Então você vê muito app que não se vê pra nada, né? Então é aquele do Lighter, né? Do isqueiro, que você fazia assim. Desculpa, velho. Como é que você ganha milhões com isso? Não fazia nada, não tinha utilidade nenhuma. Hoje a gente fala de token com utilidade, ninguém entende. Eu dou esse exemplo. Pra que serve um app de isqueiro que nada, não serve pra nada. Você ganha milhões? Pode até ser, mas não serve pra nada. Então você precisa de um token utility, ou seja, precisa ter utilidade, precisa ter algum tipo de função para algum tipo de pessoa, tem que gerar valor, não só riqueza. Então essa era a diferença. Então nesse mercado, para mim, tem muita gente querendo gerar muito valor para os demais, com uma tecnologia extremamente disruptiva. Nesse momento de transição entre inventar ou adaptar algo, uma tecnologia muito foda, e tentar trazer para o mercado comum, para nós. Porque eu volto para as pessoas também. A minha questão sobre o Web3 é bem básica, na verdade. A cabeça, o nosso nível de consciência precisa acompanhar a tecnologia, certo? Então, assim, eu tenho uma pesquisa que o Brasil ele foi o 2º pior país em termos de nível de consciência das pessoas, mesmo. Tipo, consciência sobre si para você poder compreender sobre o todo. 5G demorou muito para chegar no Brasil. Então, assim, China, por exemplo, a gente sabe que é o principal player. China e Estados Unidos ali. É muito forte, né?
Cara, então ali, é lógico que eles estão anos-luz na nossa frente. O mercado global inteiro está se inclinando para cá. Por isso que todo mundo queria contratar no Brasil, não é somente por mão de obra barata, porque aqui a gente tem talento, a gente tem galera muito boa, que constrói muita coisa foda, mas o próprio ecossistema, o próprio Brasil não incentiva isso. Então, tipo assim, são bolhas e acaba se tornando bolhas. Tem alguns problemas de ego aí também no meio, mas eu concordo contigo, o ecossistema não está ajudando de maneira nenhuma. Então assim, aí cripto... Aliás, deixa eu fazer um pause rapidinho. Essa é a mesma coisa que falar de carro elétrico aqui no Brasil. Cara, tu quer ajudar? Nós somos um país que já teoricamente a gente contribui para o meio ambiente, tal, sei lá o quê. Tu quer ajudar esse mercado? Zero imposto em carro elétrico. De maneira geral, zero. Deixa fácil para todo mundo ter um carro elétrico. Ajuda os postos, os espaços, os shopping centers. Diminui o imposto deles se eles tiverem espaço ou um lugar para poder carregar o seu carro elétrico. É assim que se resolve esse tipo de problema. E não aumentando o imposto. E não aumentando o IPI, entre tantas outras coisas. Mas é uma questão política, a gente está falando exatamente disso aqui, enfim. só que no mercado que talvez vocês não estejam acostumados a ver. Mas basicamente é isso. Nós somos um mercado que parece que tenta remar contra a maré, sempre, não importa qual seja a maré. Parece que joga para e isso é qualquer governo, tá? É PT, PSB, não importa quem seja, não seja. Toda vez você olha e fala, parece que tá todo mundo remando contra. Não, ninguém quer ajudar. Agora deixa eu te explicar rapidinho, em 1 minuto, o que isso acontece. A gente sabe que a gente era para ter todos os nossos documentos via blockchain num aplicativozinho aqui. Carteira de habilitação, carteira de trabalho, whatever. Por que a gente não tem? Conflito de interesse, governo. Você acha que a galera vai acabar com todos os cartórios? Cara, para você receber uma herança de 5 milhões, tu paga 50 mil num selo. Sim. Mais uma vez, é a mentalidade, são as pessoas. Uma vez que as pessoas têm poder, elas querem manipular o dinheiro, elas tendem a ser corruptas e por isso que a tecnologia não avança. É óbvio que a gente já tem capacidade. É sensacional. Mas é óbvio que a gente tem a capacidade de ter tudo isso. Cara, o Pix no Brasil é transacionado 100% via blockchain. Cara, qual é a dificuldade de fazer isso? É conflito de interesse. A gente fala tecnologia, pela primeira vez. Volta para as pessoas, no final das contas. É nível de consciência das pessoas. Por que o Brasil é assim? Cara, o Brasil é enorme, 200 milhões de habitantes. Você vai gerenciar uma empresa, uma startup, já é difícil. Você tem ali um ecossistema bem restrito. Agora, tu imagina, as culturas diferentes que a gente tem, as mentalidades diferentes. Cara, o Brasil é extensão territorial enorme. Sim. Cara, como é que governa? Entende? Então, assim, são várias coisas, são várias implicações, mas não vamos entrar nesse tema. Vamos voltar para a tecnologia que eu quero falar da Exio. Sim, vamos lá. Sobrou um tempinho pra gente falar da Exio. Vocês sabiam? Aí deixa eu contar. Aí entrei no ecossistema, né, de DeFi, cripto, enfim, tem alguns projetos. Eu vou me convidar, inclusive, para um próximo encontro, e aí a gente pode falar mais sobre isso. Mas aí o que eu entendi, né, mas pegando esse gancho. Eu conheci o Lucas no Case Startups, então eu gosto muito dos eventos, né? Tava falando, eu tô adorando esse Human Touch de volta, porque eu trabalhava remoto antes da pandemia. Então você imagina, trabalhava viajando, não via ninguém, não via meu time, então eu tô adorando. E aí... Peraí, qual é o nome que você dá? Não é avaliador? Como é que você chama? Expert? Deve ter... nós somos experts agora. Toda semana agora a gente avalia negócio e tal. Tá achando sensacional. Totalmente sem querer. Já tinha chamado ela pra entrevistar totalmente sem querer. Sensacional. E aí, enfim, quando o Lucas me apresentou o que era a Exio, a gente é a única Martech no Brasil acelerada pela Google. Precisa eu falar mais alguma coisa? Uau. Então, tipo assim, a gente é parceiro Meta, acelerados pela Google. Então, o que a gente está construindo é algo gigante. Eu vou usar buzzwords aqui, mas Big Data, Inteligência Artificial. Cara, tipo, o Lucas, quando ele me apresentou isso, e eu tava lá com plaquinha de CMO de outro lugar que ele me tirou. E aí ele, cara, tava lá no stand da Hub Local por causa do Ismael. E ele passou lá, falou assim, é uma Martech aqui, né? Passa lá no stand amanhã. Eu falei, tá, beleza. Passei, cara, quando ele me apresentou, então assim, a gente é a primeira plataforma de Grow Marketing no Brasil. Para quem trabalha com marketing, imagine aí. Você precisa de um HubSpot, assinatura, $300. Para fazer o teu CRM. Você precisa de um SEMrush, você precisa de um Ads para agendamento de posts e tal. Cara, MLabs, Slack para poder fazer atendimento. Aí tu imagina que tu precisa de múltiplas plataformas para tu gerenciar uma área de marketing. Vamos pegar o ecossistema de startups. Às vezes é o marketing, né? Sim. O agência, o marketing, o cara tem um analista e um estagiário para pilotar todas as áreas. Cara, com a Ocean, que é o nosso SaaS, você consegue fazer tudo isso numa plataforma só. Então, a gente tem feature de
A gente segue aí as tendências chat GPT e tudo mais. Graças a Deus o meu CEO é super antenado. Então... Inclusive, a versão 2.0 daqui a um mês tem que ter o Lucas junto, né? Com certeza. Não sei porque não foi convidado para hoje, né? Que eu não conhecia. Você podia ter enfiado ele aqui na cadeira, mas tudo bem. Vai ficar pra próxima. Mês que vem tu tá junto. É a desculpa pra ter mais encontros, relaxa. A gente vai botando devagarzinho. Brincadeiras à parte é literalmente a nossa desculpa. Toda vez que a gente fala, pô, se apresenta, tá tudo bem, na próxima a gente desenvolve mais o assunto. Pronto, a desculpa já tá feita. E aí, cara, basicamente dentro da nossa plataforma, a gente tem uma feature de inteligência artificial para criação de conteúdo e criação de imagem. Eu resolvo que dor, social media. Eis a questão do nosso negócio. Como a gente é parceiro da Google, né, e parceiro da Meta e acelerado pela Google, a gente não tem nenhum risco de API cair. Inclusive, a gente testa coisas antes de ser lançado, a gente é convidado para testar. Então, a gente tem, por exemplo, a parte de BI, um Analytics, que, cara, tu conecta tua conta, e tu vai ter todos os dados num dashboard de todas as informações que tu precisa. Cara, então assim, eu tô resolvendo uma dor muito grande. Para quem trabalha com marketing, sabe? Sim, então, quando o Lucas me apresentou isso, eu falei, cara, eu preciso estar nesse negócio. Não importa como. Porque uma coisa que eu entendo, para a Web3 acontecer, existe uma coisa antes disso, a adesão das marcas. Isso é muito importante, ter players grandes. Tem muita galera fazendo coisa muito legal. Os projetos é de brilhar o olho. Mas, cara, existe um nível de maturidade de mercado para poder receber isso. Então, eu estou trabalhando numa ponta, os meus investimentos em Web3, cara, 3, 4 anos, pensando cabeça de empresária mesmo. Tem muita gente fazendo muita coisa legal, estou no board de algumas coisas, estou acelerando algumas outras ali, mas tem uma maturidade de mercado que precisa ser atingida para tudo isso acontecer. Então, se a gente tem as marcas, por exemplo, eu tenho um stakeholder meu que é o seguinte, o cara levou BMW para Web3, Atlético Mineiro, Housee, Visa, Neon. Você entende que é muito mais fácil a gente conseguir conquistar o mercado quando a gente tem essa chancela e fala, cara, olha essas marcas, olha quem que tá. Acabou. Peraí. Housee, Visa, Neon. Vocês que assistem os nossos capítulos aqui, os nossos podcasts, você já ouviu falar nessas marcas? Alguém já falou esse mesmo texto antes? Assiste o podcast do Valadares e do pessoal da Pira. Só assiste. Assim, é basicamente a parte 1 do que a gente tá falando aqui agora, tá? Depois vocês voltam pra cá. Voltando. Então, quando o Lucas me apresentou a Axio, eu pensei, cara, se a gente traz isso, que é extremamente disruptivo, resolve uma dor, a gente traz tecnologias disruptivas, tem um detalhe muito legal, assim, porque a gente também, como é um SaaS escalável, daí, então a gente tem um custo baixo de operação, alta margem, então isso vai crescer muito rápido, isso é inevitável. O sucesso é inevitável, né? Então, assim, temos um time maravilhoso, boas pessoas no board, bons advisors. Então, cara, eu olhei, eu sei identificar um negócio rápido, né? Falei, cara, eu quero estar ali. Eu quero ajudar a fazer isso crescer, vamos lá. Então, ok, quando a gente tem uma maturidade de mercado, que a gente tem mais soluções, a gente passou pelos últimos 3 anos aí de inverno, na verdade, festa do PowerPoint, e aí muita gente recebendo muita grana, fazendo pouco, queimando dinheiro de investidor, enfim. A gente está passando por um comportamento diferente no mercado de startups. Olha que legal. Eu tenho um pé muito grande de Open Innovation e eu não vou tirar ele exatamente pela questão do maturidade de mercado. Sim. Para poder migrar todos os meus negócios para Web3. Foi isso que eu falei pro Lucas. Eu falei, Lucas, cara, eu tô dentro de Web3, é algo que eu amo, é algo que eu gosto, mas eu tenho que realizar a Axio antes. Por quê? Porque aí a gente tem um tempo, tem um timing, as coisas vão se ajustando, e aí, como eu falei, os meus investimentos de Web3 é 3 anos, pelo menos. Cara, pergunta rápida, quem que é o teu PR? Meu PR? Eu mesma. Trabalho com branding, porra. Vou te apresentar um PR divertido. Gente, pra quem tá gostando da descrição até agora, se você tá entendendo o que ela tá falando até agora, do mesmo nível que eu tô e tô adorando, vá num psiquiatra. Provavelmente você tem TDAH. E se você não tem, gente, Ritalina patrocina nós. Porque, olha, vou te falar quanto você tomou hoje. Hoje eu tomei metadinha só. Metadinha só? Metadinha. É metadinha do prolongado, né? De 12 horas, de 10 horas, que dá 5 horas. Muito bom, gente, ó, Ritalina faz bem pra você. Brincadeira. É zoeira, é brincadeira. Enfim, eu vou te apresentar um PR depois, muito legal. Mas, cara, muito bem feito, a lógica tá muito bem feita. Eu trabalho assim, com branding. Eu trabalho com branding. Cara, eu sempre falei que, assim, primeiro meu brand pessoal, depois o da marca. Mas, cara, eu falei isso pro Guto, inclusive, esses dias. Ele falou assim, pô, falei de você pra tal pessoa, o cara falou muito bem de você. Eu falei, cara, eu trabalho com reputação. Se falasse mal, eu falo. Eu consigo achar 2 pessoas que falam mais que você. Já é difícil falar mais que você. Eu consigo achar 2. E colocou as 2 numa mesma call toda santa semana.
Você é louco. Vai dominar o mundo. Você é louco, velho. Você é Cara. louco. O cara tem 3 minutos pra fazer um pitch, nós 10 minutos pra comentar. Tá dando 2 minutos de pitch em 25 minutos pra comentar. E você dando bronca em todo mundo. Pra quem não tá entendendo, veja o último capítulo, tá? Eu vou botar um depois do outro, só pra vocês entenderem como é que as coisas vão se desenvolvendo aqui. Porque é toda indicação do mesmo cara. Enfim, vocês vão entender, juro pra vocês. Então é isso. Daí eu entendi, né? Putz, trabalho com brand e tal. Topei, vim e falei, Lucas, é isso, cara, é onde eu quero estar. A gente tá surfando numa buzzword, num hype, mas, cara, se você pega os meus textos de LinkedIn de 3 anos atrás, estava lá eu escrevendo, juro, gente, 3 anos atrás, só pesquisar lá, tá nos meus destaques. Falando sobre inteligência artificial e o quanto isso ia impactar no futuro das profissões. Cara, você olha pro ecossistema de Web3, tem cargo que nem eu entendo. Molecada, esses dias, não, nosso collab manager. Daí eu falei, tá, gerente de colaborações, ok. O nosso não sei o que. Eu, gente, mas o que é isso? Que cargo é esse? Então, assim, as profissões, elas estão sendo criadas, cara. Ó, Que, tipo, detalhe assim, muito legal. Na época que eu tava quase, pelo menos uma vez por semana lá no Cuba, aqui do Itaú. Exatamente. E enfim, na Ace, na Oxigênio e tal, quase todos eles tinham um mural de profissões, de oportunidades, e você põe o que você fazia, outro lado o que você precisava e tal. E quando você entrava, hoje em dia, se você for no Cubo, eles logo na entrada tem tipo as posições que estão abertas. Sem brincadeira. Eu sou desse mercado, tá? Eu trabalhei como consultor de startup por mais de 10 anos. Bom, 10 anos, vamos colocar assim. E agora estou nesse mercado. Das 20 posições que tem lá, 19 eu não faço ideia do que está acontecendo. Cara, é isso. Tipo assim, a gente São tá os nomes, são umas coisas que eu criando. falei, A gente tá que raio criando está profissões. acontecendo? Não é só sobre deixar as outras profissões obsoletas ou automatizadas. São profissões novas. Cara, pega 5 anos atrás. Você imaginaria que ia ter um cargo de head de metaverso? Quer ver outra? Mod de comunidade. Que é voluntário. Dá A gente tem um mod. O cara recebe pra fazer aquilo. Detalhe, ele é desenvolvedor. Ele entrou lá em menos de 2 horas. Ele literalmente integrou 6 bots diferentes. A gamificação tá pronta. E tá totalmente integrada com o nosso sistema. Em 2 horas de trabalho. Não é 2 meses, é 2 horas de trabalho. Cara, é isso. Então a gente Quem ia tá falar que isso é criando um trabalho há profissões. 2 anos atrás? Mod era coisa de é gamer. No Discord, mais gamer ainda. E é isso. Bom, Tinha ele é speak gamer. antigamente. Ele é gamer e é dev, mas assim, tá aí, ganhando. Tá no payroll. Cara, e é isso. Então, assim, há 3 anos atrás eu escrevia isso no LinkedIn, que é uma bolha que tá estourando agora. Aquilo que eu tava falando. Assim, eu tenho um pensamento muito futurista, digamos assim. Tipo, cara, o que vai acontecer? Essa previsibilidade. Por isso que eu também adoro trabalhar com dados, né? O que me levou a gostar muito de Big Data, né? Eu sou entusiasta da área, programa em Python, enfim, é outro assunto. E, cara, quando a gente olha pra isso, né? Pra esse momento, você pergunta assim, ô, Juju, cara, o que tu faz? Qual é que é o teu foco? Puta, eu sou CMO da Exio, então estou 100% comprometida com o projeto. Estou lá dentro da primeira agência de marketing de Web3 do Brasil, que é a Trevo. Sou advisor de startups, sou mentora. Então, hoje, o que eu quero? Cara, fazer o ecossistema crescer. O que eu puder colaborar, se você pergunta os meus planos de aposentadoria, quero me aposentar com 32. Eu tenho 2 planejamentos de vida. Se eu encontrar alguém muito legal para casar, eu invisto desde muito cedo, né? Aí eu penso assim, é a mentalidade mesmo de futuro. Tu compactou com isso aí? Só pra saber. Ela é tua namorada? Sim. Esposa? Vocês compactam com essa ideia aí? Só pra saber. Com ela vislumbrar esses objetivos, com certeza. Entendi. Mas não vai Você tá aposentar sócia, com tá? 32. Não consigo. Ó, eu vou explicar para vocês o que eu quero fazer. Cara, desde os 18 eu tô na movimentação de investimentos, né? Então eu pensava, cara, se eu casar, eu quero curtir minha gravidez, eu quero poder falar que meu filho vai fazer um college fora e eu não vou ficar preocupada com grana. Então eu invisto... Escreve na mensa, mais simples. Não Plano- tem chance de não sair com QI alto, velho. Não, Não tem chance. Plano A é esse, né? Plano A é esse, ter uma família e tal. Cara, chegar nos meus 32 e... não foi isso, a vida mudou. Cara, eu pego tudo que eu investi, vou viajar o mundo. Eu quero ter um fundo de VC. Talvez uma nova forma de fundo de VC. Daqui a 8 anos eu não sei, né? Mas, cara, eu já conheço todo mundo que está buildando no Open Innovation. Então, eu quero pegar um Lucas da vida, por exemplo, depois que a gente fizer um M&A maravilhoso com a Exo. Vem cá, Lucas, mentora aqui essa galera. Vamos ensinar a galera a empreender. Se falasse ICO, eu já ia falar, cai fora daqui. Eu não entendi nada da tecnologia. Então, não, Boa. eu vejo no nosso modelo de negócio, enfim, aí é um outro contexto. Quem que tá fazendo IPO agora? Ninguém tá fazendo, não vai ter IPO tão cedo, enfim. Sim. Então, a nossa rota possivelmente seja de um M&A. Então...
O que você tá rindo? Você me desconcentra? Não tô nem de nada, não. Eu tô vendo o tamanho do problema que teu sócio vai ter pra poder lidar. Só isso. Então, assim, pensando no que eu quero, meu planejamento de vida mesmo, eu sei que eu não vou conseguir parar de trabalhar. Para quem acredita em signo, eu sou taurina, com lua em touro, Saturno em touro, Mercúrio em touro. Eu sou muito dessa energia do trabalho. O trabalho me edifica. Se eu tô bem no trabalho, minha autoestima tá lá em cima. Tô trabalhando na terapia. E se você tá solteiro e gostou do que você tá ouvindo, é só fazer comida que tá resolvido. Não me deixe com fome. Cozinhou bem, não deixa com fome, cozinha bem, tá resolvido. Casou, 2 meses depois tá casando. Ô, George, depois dessa chuva aqui de informações, uau. Não, ainda bem que a gente tem mais 5 horas com ela agora lá no Mac Hub, porque eu tava achando que eu tava justamente por conta disso, nosso tempo aqui tá bem curto, tá bem encurtado. Você tem uma pergunta? Já são 4 horas da tarde. Então. Nós temos uma reunião há 3 minutos atrás. Fala pra ele que você tá comigo. Então, pra gente fala pro Valadares que você tá comigo, relaxa. O tempo, tem alguma última pergunta não pra foi ela? minha culpa essa vez. Você percebe que não foi minha culpa. Eu não tenho nenhuma pergunta. Eu juro que eu não tenho nenhuma pergunta. Eu deixei muito claro que eu não tinha nenhuma pergunta. Você tem uma pergunta? Você também não tem pergunta? Não, cara. Você vai perguntar do quê então, aqui? Vamos... então já vai e marca a próxima logo. Não, vai ter que voltar aqui, Cacete, com certeza. A mulher fala mais do que eu, velho. A próxima vez vai ser eu, ela, o sócio dela e o Bruno Lima que vão poder falar o que tá acontecendo. Você sabe o que eu tô falando. Vai lá, termina. Seguinte, pra gente finalizar. Momento você e o microfone e a câmera, só você, fala com a câmera, deixe seu nome, seu LinkedIn, já que você gosta tanto, suas redes, faz sua propaganda, agradecimento que você Mais? Mais deixa eu falar pra encerrar mais propaganda? meia hora. Pelo amor de Deus! Gente, isso aqui vai bater todos os recordes que a gente já teve, velho. Vai, só vai. Então, pra finalizar, Wanda, deixa eu fazer o meu pitch rapidinho aqui. Gente, um prazer, obrigada pelo convite, na verdade. Super obrigada. Amei estar aqui com vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Com certeza a gente tem muitas trocas. Estamos no mesmo ecossistema, então a gente vai se ver novamente. Eu quero deixar os meus últimos minutinhos, então, para falar do Ocean. A gente está com a plataforma gratuita ainda pelo mês de março. Então, se você é de agência, você é de startup, você precisa resolver a tua dor aí de ter um monte de plataforma, cara, com o Ocean tu tem só uma. Qual que é o site? www.exio.com.br. Lá vocês encontram Foi a SMR de indicação e arroba? Então, está lá, tá gratuita a plataforma, então usem, fiquem à vontade, vai resolver as tuas dores, seja de Analytics, seja de BI, seja de criação de conteúdo. Cara, como vamos nos ver aí, seu LinkedIn tá lá, Juliana Leão Dias, eu produzo conteúdo, escrevo bastante, dou minha opinião sobre inúmeros pontos lá, então vai ser legal acompanhar, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo. Se gostarem de LinkedIn, então sou testemunha de LinkedIn, na verdade, né, fazendo a galera vir. E é isso, gente, fechou? Uau! Uau, que entrevista. Deixou todo mundo quieto. Você não precisa olhar pra mim. Ela tem mais 3 dias em São Paulo. Os 3 dias eu vou ver ela. Tem hoje até o final do dia, amanhã até o final do dia, sexta até o final do dia. Se passar sábado eu vou ver ela também. Então assim, vai. Só acaba porque tem mais assunto ainda. Senhoras e senhores. Juliana Leão Dias. É um leão mesmo. Que história, que profissional, que shark. E agora, os planos dela dos 24 aos 26 anos de idade, não parece que vai ser isso? Não tem mais o que falar, gente. É isso. Agradecendo a Coin Livre, nosso patrocinador. Esse foi o nosso MetaCast. É isso, se inscreve acabou. Aí, beleza, e acabou. Foda-se. Tchau. É assim que você se sente quando eu falo muito? Não, tá me chamando de tagarela? Ela falou, pelo menos ela falou as coisas que... velho, vou te mandar pra aquela... Eu acabei de gravar logo, velho. Eu vou chegar... Até mais. Tchau, pessoal.